As últimas horas têm sido de muito trabalho, principalmente com relação ao afastamento do governador Carlos Moisés da Silva. Pela segunda vez, o governador de Santa Catarina será afastado do cargo em um processo de impeachment. Primeiro, vocês lembram, com relação ao aumento aos procuradores. Ele foi afastado, deveria ficar fora por até 120 dias, ficou um mês só, retornou. Na última sexta-feira, teve o julgamento do processo de impeachment com relação ao caso respiradores. E desta vez, mesmo com toda a articulação que o governador fez na Assembleia Legislativa, não conseguiu escapar e está afastado. Será notificado hoje, amanhã já assume a vice. Deixa eu chamar aqui o Arlis Amaro, ele está ao vivo em Florianópolis, ele está ao vivo na Assembleia Legislativa e vai trazer para a gente as últimas informações. Governador notificado hoje, logo em seguida já assume Daniela Rainer. Quais as últimas informações com relação a essa troca de comando no governo catarinense, justamente no pior momento da pandemia? Arlis Amaro, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo acompanhando o SCC Meio Dia. É isso, né, Fernando? Foi uma sexta-feira e um final de semana também muito agitado na política catarinense. O governador Carlos Moisés deve ser comunicado ainda hoje sobre a decisão do Tribunal Misto, que definiu, então, pelo afastamento dele do cargo aí para responder se cometeu ou não crime de responsabilidade. Nesse período, quem assume interinamente é a vice-governadora Daniela Rainer. Nesta ação, o governador Carlos Moisés da Silva é acusado de crime de responsabilidade relacionado à polêmica compra dos 200 respiradores no valor de 33 milhões de reais, que foi pago de forma antecipada pelo governo à empresa Veiga Med, no Rio de Janeiro, e que não exigiu nenhuma garantia de entrega. O pedido foi apresentado por um grupo de 16 advogados que considera o governador omisso nessa negociação e que, segundo a denúncia, isso representaria o crime de responsabilidade. O prazo para esse afastamento, Fernando, é até 120 dias, mas isso pode ser alterado em função aí do calendário que vai seguir agora o Tribunal do Impeachment e também cabe agora ao governador apresentar as suas defesas, apresentar provas e também a acusação também apresentar aí os recursos cabíveis, né? Se a maioria votar, então, pela permanência de Carlos Moisés à frente do cargo, o processo é arquivado e ele retorna ao cargo de governador. Se o tribunal, então, seguir, então, com a denúncia, Carlos Moisés não poderá se candidatar a nenhum cargo público por 8 anos. E quem assume até o final do mandato, então, interinamente, é a vice-governadora Daniela Rainer, que também se pronunciou aí no final de semana, né, dizendo que aguarda ser comunicada oficialmente e já começou aí a pegar as primeiras informações sobre essa transição de governo. É claro que a gente continua acompanhando tudo e trazendo todas as atualizações aqui no SCC Meio Dia. Fernando. Arlis, muito obrigado. Arlis Amaro está na Assembleia Legislativa trazendo para a gente as últimas informações do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Muito obrigado, Arlis. Reportagem ao vivo do nosso SCC Meio Dia, trazendo para a gente as últimas informações. É isso. Na última sexta-feira a gente falava que o governador não deve enfrentar grandes dificuldades. E, de fato, esse resultado pegou grande parte do estado de surpresa. A gente sabe da articulação. O que me baseou para trazer aquela informação, ou pelo menos aquela visão na última sexta-feira de que o governador não teria grandes dificuldades. A articulação que ele fez com a Assembleia Legislativa, trouxe deputados para a base do governo, para o primeiro escalão do governo. Agora, a gente não tinha as informações por parte dos desembargadores. E aí, todos eles votaram fechados contra Carlos Moisés e a favor do impeachment. A gente também tinha uma projeção de que este não seria o resultado por 2 motivos. O primeiro deles, o Ministério Público tirou o Carlos Moisés das investigações por falta de provas no caso dos respiradores. Depois, a própria Polícia Federal em Brasília também inocentou o governador. Por conta disso, a gente analisava a situação do governador um pouco mais favorável. Não aconteceu, os desembargadores foram enfáticos, muitas declarações, frases soltas durante os votos chamaram a atenção. Uma delas que eu posso destacar aqui foi a seguinte: trouxeram o impeachment até aqui, agora nós da Justiça vamos julgar da forma que tem que ser. Um recado claro à Assembleia que brincou de impeachment no último ano, tira governador, coloca governador, agora é pelo certo. Fato, governador afastado, até 120 dias para o Tribunal Misto se reunir novamente. Bom,
governador fez 6-4 contra o chefe do executivo, 4 votos, e aí agora o seguinte, 6-4. Para que ele seja definitivamente afastado, serão necessários 7 votos contrários ao governador e favoráveis ao impeachment. Então, falta 1. Será que alguém muda de lado dos deputados? Será que os votos dos desembargadores serão mantidos? A gente vai acompanhar. As entidades empresariais, claro, já começaram a se manifestar com relação a essa troca de comando do governo catarinense em meio ao pior momento da pandemia. A gente vai acompanhar agora o que disse Clenilton Pereira. Ele é presidente da FECAM, a Federação dos Municípios de Santa Catarina, com relação a essa mudança no governo. Vamos ver. O momento é delicado para mudanças, o momento é muito difícil para todos, mas nós confiamos tanto no Tribunal de Justiça quanto na UESP. E da mesma forma que apoiamos e estávamos juntos com o governador Carlos Moisés, a quem eu quero agradecer muito, em nome de cada prefeito, de cada prefeita, pela parceria com a FECAM. Também estaremos juntos com a governadora Daniela Reiner. Afinal de contas, a FECAM não tem ideologia, ela está acima da ideologia e acima de partidos. O partido da FECAM é a municipalidade, é Santa Catarina. Hoje pela manhã eu conversei também com o presidente da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, o Rafael Dabdab. Inclusive, o grupo já enviou uma carta à assessoria da vice-governadora Daniela Reiner, que assume amanhã, cobrando algumas ações para favorecer o setor de turismo, bares e restaurantes. Vamos ver como a Abrazel analisa essa troca de governo. Preocupação e expectativa. Preocupação porque todo esse processo de impeachment ao longo do segundo semestre do ano passado atrapalhou muito o enfrentamento do governo do estado com relação às questões da pandemia, como, por exemplo, a temporada de verão foi comprometida por conta do atraso de definições básicas para o turista, como permanência na beira da praia, regramento de hotéis, regramento de bares e restaurantes. A gente tem um documento que já foi encaminhado para assessores dela, onde a gente cobra auxílio econômico como redução do ICMS. Santa Catarina tem um ICMS de 7%, é um dos ICMS mais altos do país. A gente cobra a equiparação com o Paraná de 3,2%, que era o ICMS que nós tínhamos até dezembro de 2015, quando ele aumentou para os atuais 7%. Refis com perdão de multa dos impostos atrasados, Também a retirada do ICMS do custo da energia elétrica para as empresas impactadas e isenção de cobrança de água, além de não ter o corte de fornecimento de energia elétrica e o corte de fornecimento de água para as empresas que estejam inadimplentes. Essa foi a ajuda já solicitada por parte da Abrazel aos empresários catarinenses. Vamos ver como responde Daniela Reiner. A Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, também avalia agora aqui no SCC Meio Dia essa troca de comando no governo catarinense. Vamos ver. A normalidade institucional é um pré-requisito para o bom funcionamento do Estado. A Fiesc defende o processo democrático e respeita as decisões judiciais, embora acredite na honestidade pessoal do governador. O segundo afastamento ocorre na hora que o Estado precisa fazer frente ao mais grave momento da pandemia. Por isso, esperamos um desfecho rápido que traga segurança jurídica para que Santa Catarina possa voltar todas as atenções para as políticas que a conjuntura atual exige. Aí estão, portanto, entidades importantes, empresariais aqui de Santa Catarina repercutindo essa troca de comando. A gente pôde perceber muita preocupação, como serão agora as estratégias de combate à pandemia que o Estado está vivendo. Esta é a preocupação, aguardando o que será feito pela vice Daniela Reiner. Ao longo de todo o final de semana, eu fiz contatos com assessorias, com pessoas próximas da vice-governadora. Por enquanto, ela ainda muito cautelosa nas manifestações, esperando até mesmo as declarações em primeira mão aí por parte do governador, que ele falasse primeiro. Então, Daniela ainda aguardando a notificação e assumir de fato, respeitando o rito para a transferência do governo. Agora a gente já sabe o seguinte, o que a gente já vem acompanhando em entrevistas, declarações
da vice-governadora que ela é contra restrições mais duras, está mais alinhada ao presidente Bolsonaro e pode fazer mudanças, inclusive, no comando da Secretaria de Saúde. É o que pode acontecer, nada oficial ainda, mas as próprias entidades já admitem essas mudanças, pelo comportamento e pelo perfil de Daniela Rainer. Daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso com a gente. Hoje ele vai passar um pouco de tempo a mais com a gente aqui, discutindo tudo isso que pode acontecer. Porque é o seguinte, está decretado, o governador está afastado. O que vai acontecer daqui para frente é o que todos nós queremos saber, porque esta mudança interfere diretamente na economia do nosso estado, na saúde dos catarinenses e na nossa rotina. Fato. Agora, o que vai acontecer no processo de impeachment? Vai continuar até 120 dias para novas informações, novas provas, depois tem o julgamento final. Os 10 se reúnem novamente, 5 desembargadores, 5 deputados estaduais. Se manter o mesmo placar, 6-4, o governador volta. Agora, se for 7-3, ele é impeachmentado e Daniela fica definitivamente no cargo.